Bom, então agora vamos falar das soft skills, que são as habilidades comportamentais. Isso mesmo, vai dizer respeito ao nosso comportamento. Ó, comportamentais. Como assim habilidades comportamentais? Olha só, as hard skills a gente aprende nos cursos, na faculdade, nas matérias que a gente vai ter ao longo aí de todo o nosso curso, da nossa carreira. No entanto, as soft skills também são habilidades aprendidas, mas não necessariamente dentro da sala de aula. E muitas vezes a gente aprende elas com a vida, são com as nossas vivências, é a nossa ética, é a nosso jeito de ser, é a nossa capacidade de enxergar o mundo, são as nossas mais variadas experiências todas juntas que vão formar as nossas soft skills. Hoje em dia, isso é tão importante que as empresas têm valorizado muito mais essas aqui do que aquelas outras lá, as habilidades técnicas, as skills, as comportamentais, né? As habilidades comportamentais, essas soft skills, estão sendo mais valorizadas. Por quê? Acredita-se muito que é muito mais fácil ensinar as pessoas tecnicamente a fazer alguma coisa, a fazer ela aprender qualquer outra habilidade, do que simplesmente mudar os hábitos, mudar o comportamento das pessoas. Por quê? Porque o comportamento eu vou adquirindo ele com o passar do tempo e posso adquirir maus hábitos ao longo da minha vida. E isso, para mudar, é muito difícil, todo mundo sabe que não é tão simples quanto parece. Não é simplesmente vou mudar um hábito e eu vou mudar ele. Então, dentro dessa história de soft skills, de habilidades comportamentais, teve um pessoal que fez um estudo e dividiu elas em 3 categorias diferentes. Olha só, dentro dessas 3 categorias, ele tem um eixo pessoa, que está relacionado à biografia e à socialização. Tem um eixo formação, que está relacionado ao processo educacional que a pessoa passou, e tem um eixo de experiências relacionado ao que já foi vivido pessoalmente e profissionalmente. Então, esse é o gráfico aí, ó, que ilustra como que eles acreditam. Então, a pessoa está no centro desse gráfico e ela é formada, essas soft skills, da união desses 3 eixos aí. Então, de acordo com esse cara que fez esse estudo sobre essas competências comportamentais, juntando esses 3 eixos, de acordo com ele, as nossas competências são formadas dessa maneira. E as nossas vivências é que vão trazer para nós várias dessas questões. As nossas vivências, as pessoas com quem a gente convive, como nós fomos educados e criados, tudo isso ajuda a gente a ter competências comportamentais distintas. E muitas vezes a gente adquire isso fazendo outras aulas e busca de outras aptidões que vão nos dar muitas competências na hora de trabalhar. Então, por exemplo, quantas coisas diferentes de dançar você pode aprender numa aula de dança? Então, imagine que o que eu preciso para saber dançar, além dos passos? Então, a dança ela é muito marcada pela disciplina. Grandes bailarinos, grandes bailarinas, você vai conversar com eles, o que é um elemento marcante? A disciplina. A disciplina está ligada a uma questão de comportamental, não é uma questão técnica. A técnica é saber como posicionar o pé corretamente, a mão, o braço, todo o corpo, saber posicionar o corpo diante do ritmo da música. Isso é a questão técnica da dança, mas a questão comportamental que vai dizer realmente se esse bailarino vai ter sucesso ou não, porque não é só a técnica, mas ele precisa também, por exemplo, da disciplina. Em 2018, eu estava me preparando para fazer uma meia maratona aqui na minha cidade, aqui na cidade de Uberlândia, que todo ano tem essa prova, ela tem meia maratona e maratona completa. Meia maratona são 21,1 quilômetros e maratona completa 42,2 quilômetros. De todo jeito, é muito chão para correr, é muita área para andar. Dá tempo de você pensar em muita coisa na sua vida enquanto corre uma meia ou então enquanto corre uma maratona completa. Mas eu estava treinando para fazer uma meia maratona e uma semana antes, menos de uma semana antes do evento acontecer, a minha irmã me ligou e me fez mudar de ideia. Ela ia fazer maratona completa e eu ia fazer meia, e ela falou, não, vamos fazer comigo e vamos fazer essa maratona. Tem um detalhe, eu não treinei para fazer 42 quilômetros. São muitos quilômetros correndo para você fazer sem estar treinado.
e a minha irmã estava treinando para fazer os 42. No entanto, eu aceitei o desafio e resolvi que eu ia fazer os 42. Na última hora, minha irmã não pôde fazer a prova e eu, que antes ia fazer só os 21, resolvi fazer 42 quilômetros. O que acontece nessa história toda e por que isso é relevante aqui dentro de tudo isso? A tomada de decisão e assumir o risco é uma habilidade comportamental. Então eu assumi o risco de perder toda a prova em busca de fazer o dobro da distância. Então eu mudei minha inscrição e fiz, ao invés de 21, fiz 42. E eu poderia simplesmente perder toda a prova e não fazer nada que eu tinha planejado, porque talvez eu não desse conta de fazer os 42. Eu tomei essa decisão, eu avaliei o risco, eu entendi quais eram as possibilidades, então eu tomei a decisão. E durante toda a prova, eu não precisava só a capacidade técnica e o preparo físico de correr, porque isso eu já tinha. Agora, como que eu ia gerenciar todos os meus recursos emocionais, os meus recursos físicos durante todo o processo? Através de competências comportamentais. Se eu fosse só pensar na questão física, eu com toda certeza não daria conta de fazer a maratona. Eu terminei a maratona acabado, mas eu fiz os 42 quilômetros em 4 horas e 27 minutos, nem é um tempo bom, mas eu fiz ela sem parar, sem andar e fiz ela todinha. Mas por quê? Porque muito mais do que a capacidade técnica de correr, eu tinha capacidade comportamental para entender o desafio, trazer ele para mim e dar conta daquela decisão que eu tomei. Isso faz parte de habilidades comportamentais, as nossas soft skills. Agora me diz, quais são as soft skills suas que te torna diferente, te mostra o como você faz diferente do resto do mundo? Porque se as hard skills estão mais ligadas ao o que fazemos, as soft estão ligadas ao como fazemos, o nosso jeito todo especial de fazer algo que a gente faz.